e domínio e de todo nome que se possa referir no século passado, no presente e no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Amém? Pegue na mão do seu irmão que nós ainda vamos orar. Coloque a sua Bíblia no banco, porque nós vamos orar agora, e Jesus vai fazer uma obra tremenda nesta noite aqui. Pegue na mão do seu irmão aí. Levante a mão dele para o céu. Aleluia. Isto aqui não é brincadeira, isto é poder de Deus aqui esta noite. Os que estão ao lado de fora, entre para dentro. Não fique ninguém para o lado de fora. Não perca este momento de alegria. Isto é uma festa do povo que vai para o céu. Pegue na mão dele, levante a mão e ore comigo. Eterno Deus, soberano Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu, teu servo Romualdo Lopes, na minha cidade, na cidade de Ortigueira, diante do meu ministério, diante do pastor da igreja, eu assumo este microfone debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Pai, enquanto este teu servo irá transmitir a tua palavra, fala com aquele que o Senhor quer falar. Abre a porta da palavra. Salva nesta noite, batiza com o Espírito Santo, perdoa pecado nesta noite, restaura o caído, batiza, derrama a sua glória, cerca este ginásio com a espada desembanhada, um anjo à minha direita, outro à minha esquerda, para a glória do nome de Jesus Cristo, daqueles que o Senhor faz como ministro, labareda de fogo. E se tiver algum demônio vindo do inferno para impedir esta obra, que eles sejam decapitados agora, pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E a igreja diga comigo amém. Meus queridos irmãos, durante esses dias o Senhor Jesus me convocou para preparar uma mensagem para transmitir à igreja de Cristo nesta noite. E o Senhor Jesus me deu um tema lindo para esta noite: resgatados através da cruz. Este é o tema da mensagem: resgatados através da cruz. Que povo é esse? Somos nós que estamos aqui. Observe, nós temos lido a palavra do Senhor nas cartas aos Filipenses, capítulo de número 2, que o apóstolo São Paulo, ele foi muito feliz nesses textos, e ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, não subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Pastor Romualdo, o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? O apóstolo Paulo nos chama a atenção. Ele disse: tende em vós, corpo de obreiro, tende em vós, igreja de Ortigueira, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento de Cristo Jesus? Observe, a Bíblia, ela é recheada de sentimento de Cristo. A Bíblia está recheada, e nesta noite eu quero pregar sobre o tema resgatado através da cruz. Que tema é este, pastor? De onde o senhor tirou isso? Jesus teve um sentimento de resgatar a humanidade. Observe que nós estamos na quinta dispensação da graça. Qual era a primeira? A primeira dispensação foi a da criação humana. A segunda dispensação foi da consciência humana. A terceira dispensação foi patriarcal. A quarta dispensação foi a lei. A quinta e última dispensação que vivemos agora é a graça. E vós sois salvo pela graça. E vós sois salvo pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. Quantos podem levantar a sua mão e dizer glória a Deus? Jesus, tu me deu uma mensagem completa. E o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento. Qual é o nosso sentimento aqui esta noite? Qual é o sentimento pelas almas? Pastor Marco diz: Romualdo, o quinto abala Ortigueira tem que ser marcado por alma. E Jesus me impulsiona a pregar uma mensagem nesta noite, porque eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Observe que passaram 4 dispensações,
e o mundo estava perdido. Imagino eu no meu pensamento de pregador, e a minha mente flutua esta noite. Parece-me que eu estou presente até naquela reunião, quando Deus Pai olha para este mundo e vê este mundo perdido, sem esperança. Deus usara Noé para arrebanhar um povo, e só se salvou 8 almas. Deus chama Abraão, e Abraão vai na cidade, lá na cidade de Sodoma, somente 3 pessoas se salvaram. E Deus disse: está ruim, porque tudo aquilo que Deus havia criado, todo ser humano, pastor Valdivino, que Deus havia criado, se havia afastado da presença de Deus. Olha para cá. E a Bíblia diz que há um sentimento no céu, há um sentimento no trono da glória. E eu gostaria que você não olhasse para a direita e nem para a esquerda, e colocasse a tua mente no sentimento de Deus no céu. E Deus olha, a Trindade está reunida, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e diz assim: todo o ser humano que nós criamos a nossa imagem e semelhança está perdido, está caído. O maior projeto de Deus na terra era a família. O maior projeto é a família. Por que que tem muitos lares lacerados? Por que que tem muitas famílias que o homem mata a mulher mata o homem? Sabe o que é isso? É a ação de Satanás. Mas esta noite, o projeto de Deus para a família ortigueirense, ele ainda está de pé nesta noite. Aleluia. Quem tem vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? A Trindade está reunida, e Deus começa a dizer: filho, está tudo perdido, está tudo em ruína, está tudo enferrujado. Qual era o ferrugem? Era o pecado, porque o pecado é uma desgraça. O pecado leva o homem à lama, o pecado leva o homem à ruína, o pecado leva a mulher à destruição. E Deus disse: filho, está tudo perdido. E Deus, com seu poder, lava a séria. Deus, com seu poder estratosférico, Deus, com seu poder, com seu olho de chama de fogo, Deus começa a percorrer a terra. Deus começa a olhar nos 4 cantos da terra, e não vê um justo sequer, não vê ninguém capaz de resgatar a humanidade. O maior projeto, olha para cá. Eu imagino que Deus está procurando, e o pai e o filho procurando também. Não acha ninguém. Daqui a pouco, sabe quem se apresenta? Jesus. Jesus se apresenta e diz assim: Pai, lá embaixo não tem ninguém que pode fazer o maior resgate de todo o universo que nós criamos, de tudo aquilo que nós projetamos. Por certo, está tudo em ruína. Pai, eu me apresento. Você perdeu de dar um glória, que eu disse que Jesus se apresentou para te resgatar. Eu disse que Jesus te apresentou diante de Deus Pai, dizendo: eu me apresento. E Deus Pai olha para Jesus e diz: você é tudo que eu tenho, você é tudo que eu tenho de melhor. Ele diz: Pai, eu estou pronto para morrer pelo Romualdo lá na cruz do Calvário. Eu estou pronto para resgatar o ministério de Ortigueira. Eu estou pronto para morrer pela banda. Eu estou preparado para morrer pelo circo de oração, pela igreja de Cristo. Olha para cá. Isto aqui é sério esta noite. Isto aqui é muito sério. Uramassuri clamando releva séria. E o sentimento de Jesus começa. A primeira coisa que aconteceu: se Jesus era Deus Pai, se Jesus era Deus Filho, se Jesus era Deus Espírito Santo, onde é que eu encontro isso? Está registrado no livro de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito se fez sem a presença de Jesus Cristo. Pastor Romualdo, Jesus Cristo renunciou a tudo isso. Renunciou por causa de quem? Aponta assim o dedo para você, ó. Por causa de mim. Você tem coragem de fazer isso? Por causa de mim. Por causa de mim que estava perdido.
Não foi por causa de A, de B ou de C, foi por causa de você que Jesus padeceu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que não há outro meio, não há outro meio de salvação sem ser através de Jesus Cristo. O único nome que salva, o único nome que perdoa pecado e leva o homem para o céu, se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. E se você pertence a Ele, jogue a tua mão para cima e dá uma rajada de glória a Deus. Aleluia. E começa o processo. E começa o processo. Começa o processo que nós chamamos o processo que Jesus estava com todo o seu poder, com toda a sua glória. Era impossível, evangelista Juarez, Jesus descer com toda a sua glória aqui na terra. Agora vem um ponto tão interessante. Esta semana Jesus me levou para algo especial nesta passagem. Quando Deus traça o projeto, a vinda de Jesus Cristo, novamente começa algo fora do comum. Deus começa a olhar aqui na terra. Deus começa a procurar alguém na terra para que o projeto de resgate fosse consumado. Ele começa procurando, ele começa a procurar alguém, mas ele olha, estava tudo dilacerado. Mas a Bíblia diz que Jesus nasceria da linhagem de Davi. Lá na cidade de Nazaré havia alguém que não havia se corrompido. Lá na cidade de Nazaré havia uma moça pura, uma moça íntegra diante de Deus. E Deus começa a passar o seu radar estratosférico na terra, procurando para agilizar o seu projeto. Daqui a pouco, os seus olhos como chama de fogo, na cidade de Nazaré, ele encontra uma moça por nome de Maria, despojada de José, dentro do seu quarto. E Deus diz: achei a pessoa certa, alguém que não se corrompeu com este mundo ainda. Ei, moça, pastor Romualdo, o senhor vai falar? Vou falar. Ei, moça, olha aqui para mim. As moças, não se venda, não se venda, não se venda a tua pureza por um rapaz qualquer desta vida. Não se venda, não se venda a santidade de Deus que há na tua vida por um prato de lentilha. Não troque o que Deus há de melhor na tua vida, porque Deus te escolheu. Deus conta com você. E a Bíblia diz, Lucas registra no seu capítulo de número 1 e o verso de número 28, que Maria está dentro do seu quarto. E Deus encontra Maria, e logo Deus convoca o ministro da comunicação. Quem é o ministro, pastor Romualdo, da comunicação de Deus? Se chama Gabriel. Ele se apresenta só em ocasiões especiais. E Deus diz: Gabriel. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: eu tenho uma missão. Ele disse: qual é a missão? Está vendo lá, Maria, mulher santa, jovem pura, que não se contaminou com o pecado deste mundo. Tu vai descer lá, Eva séria, prepara para dar glória. Tu vai descer lá e vai dizer que ela vai gerar um menino, porque se ia ter um filho, teria que ter uma mulher. Se vai ter uma criança, tem que haver uma gestação. Só que a gestação de Maria era diferente. Ela não ia ter relação sexual com homem nenhum, porque Jesus não foi gerado entre um homem e uma mulher. Jesus foi gerado por divina revelação de Deus, através do Espírito Santo, porque Jesus é santo, Jesus é poder, Jesus é graça, Jesus é autoridade. Quem pode levantar a mão e dar uma rajada de glória? Oh, aleluia. E Maria está dentro do seu quarto, e Gabriel se apresenta e diz: salve-se, agraciada, Deus é contigo. Observe que a saudação do judeu era Shalom Adonai. A Bíblia diz que ela se perturbou-se no seu coração.
para saber que saudação era aquela. E ela levemente, com a voz de uma jovem suave, diz assim: quem és tu? E ele diz: eu sou Gabriel, que assisto diante do Deus Todo-Poderoso, e eu tenho uma missão, eu tenho uma missão para ti. Aí eu volto lá no capítulo 9 do profeta Isaías, do maior profeta, há 700 anos antes desta profecia de Gabriel se manifestar dentro do quarto de Maria. O profeta Isaías já tinha escrevido lá no capítulo 9 e o verso de número 6, dizendo assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, prepara para dar glória, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quem é este, Amanda? É Jesus Cristo. Quem é este, banda? É Jesus Cristo. Quem é este, pastor Valdivino? É Jesus Cristo. 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 E Maria olha para o anjo e diz assim: o Senhor achou graça diante dos teus olhos. O Senhor achou graça diante dos teus olhos. Por isso darás à luz um filho, e o nome dele será Jesus. O nome dele não é outro nome, o nome dele é Jesus. Aí quando eu volto no tema, no texto em que nós lemos, Paulo escreve: pois ele não subsistindo em forma de Deus, não por usurpação ser igual a Deus. Observe, olha a humildade de Jesus, olha a humildade de Jesus por causa de mim, por causa de você. Jesus era Deus Pai, Jesus era Deus Filho, Jesus era Deus Espírito Santo, Trindade, o trio. E Jesus renunciou, ele diz, ele não quis ser igual a Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, porque não havia possibilidade de Jesus adentrar o corpo de Maria sem ele esvaziar-se da sua glória. E Jesus se esvazia da sua glória e se fez como figura humana. Ele diz, antes a si mesmo se esvaziou-se, tomando forma de servo e semelhante aos homens. Para Deus cumprir o projeto de Deus na terra, Jesus teve que fazer semelhante aos homens. Jesus teve que nivelar ao mais baixo escalão possível. Pois se a Bíblia diz que estava tudo perdido, Jesus nasce de uma virgem em Belém e começa o processo. Eu imagino que Jesus vai diminuindo o seu poder, Jesus vai diminuindo a sua glória, Jesus vai diminuindo. Logo, hora seguinte, Jesus é introduzido pelo Espírito Santo no ventre da nossa irmã Maria, e começa todo o processo de crescimento. E Jesus cresce. A Bíblia diz que Jesus foi humilhado. Jesus nasce filho de um homem carpinteiro. Jesus era filho de José. Quem era José? Um carpinteiro. E quando Jesus começa a crescer, Jesus sabe, Jesus conhece todo o processo da carpintaria. Jesus conhecia os 3 tipos de cruzes que havia naquela época, e ele sabia que ele teria que morrer no madeiro para recuperar a humanidade que havia perdida. E ele disse, a si mesmo humilhou-se, tornando forma de servo, obediente. Olha para cá, se tem coisa que nós não queremos ser, é obediente. Vou falar tudo, pastor Valdivino, que Deus está me mandando esta noite. Se tem coisa que nós não queremos ser, muitas das vezes, é obediente. E Jesus, para cumprir o resgate, Jesus, irmão do círculo de oração, para cumprir o resgate da humanidade, ele desceu e foi obediente. Pastor Wilson, até a morte, e morte de cruz. Não se tratava de algo comum, se tratava de um grande, de um maior projeto.
O maior projeto não é Bolsa Família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nem de Dilma Rousseff. O maior projeto não é restaurar a Líbia de Muammar Gaddafi. O maior projeto foi a morte de Cristo na cruz para nos resgatarmos da miséria e do pecado. Quem pode levantar a mão e dar glória desta noite? Aleluia. Eu sinto Deus aqui esta noite. Eu sinto Deus aqui esta noite. Obediente até a morte, e morte de cruz, maestro. E Jesus conhecia o processo. O processo da morte de Cristo na cruz para resgatar o homem, resgatar a mulher, foi tão duro que Jesus vai ao Getsêmani e ele começa a orar e diz: Pai, se for possível,